Hello, lovers! Tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Bruna Barreto e nesse canal eu vim contar histórias bizarras pra vocês. Então, se vocês são uma das pessoas que, assim como eu, amam acompanhar esses casos criminais, se inscreve aqui no canal, gente. Deixa o like de vocês, porque é muito importante aqui pro início do canal, desse canal ser entregue para mais pessoas ainda que amem esse tipo de conteúdo. E futuramente vão ter mais vídeos, tá bom? Vamos falar sobre esse caso que está comovendo o Brasil. Mães, pais, famílias, pessoas que têm um senso de humanidade dentro de si. A história de hoje se trata da história do menino Henry. Vou contar para vocês um pouco do início da história, um pouco sobre o Jairinho, sobre o relacionamento da mãe dele com o Jairinho também e com o pai. Vamos começar a falar então sobre a principal peça dessa história, que não poderia deixar de ser a mãe do menino. Monique tem 32 anos, é professora, é ex-esposa de Leniel Borel, que era o pai do Henry. Foram casados por mais ou menos 10 anos, há pouco tempo separaram e ele comenta que, bem próximo ao fim do relacionamento, ela passou a morar na casa com o então acusado Jairinho. Ele contou em uma das entrevistas que ele alertou ela sobre como que era ser filho de pais separados, já que os pais dele também haviam se separado quando ele era pequeno, e que ele achava muito prematura essa ideia dela de ir morar com o então acusado de matar o seu filho. Que eles tinham uma boa conversa, que eles sempre conversavam sobre o filho. Tinha inclusive mensagem no WhatsApp dos dois conversando sobre mesmo a rotina do Henry. Segundo algumas informações, Monique conheceu o Jairinho no final de agosto de 2020 e no final desse mesmo ano ela já começou a morar com ele. Em dezembro, ela já estava morando com ele. A Monique conheceu o Jairinho, pediu exoneração do seu cargo, ganhou outro cargo muito importante, bem mais remunerado, no Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Essa era a Monique, 32 anos, professora, atualmente com um novo relacionamento. Aparentemente era uma mãe carinhosa, aparentemente não havia desconfiança em relação a ela. E em relação à separação dos pais, pelo que as reportagens mostraram, ele estava se adaptando, porque ele passava os finais de semana com o pai e durante a semana ele passava com a mãe, e também tinha algumas atividades extras além da escola. O Henry, ele tinha uma babá que convivia com ele todos os dias. Vale ressaltar que durante o depoimento da babá para a polícia, ela alegou que ela convivia com uma família amorosa, afetuosa, que nunca viram ninguém brigar. E a moça que trabalhava lá, a diarista, também teve que relatar alguns fatos sobre onde ela trabalhava, e ela também alegou que eles eram uma família muito unida, harmoniosa. Contou também que se emocionou com uma das cenas em que o Henry abraçava o Jairinho, o seu padrasto. Com mais investigação, a polícia concluiu então que ambas passaram por uma instrução do então advogado de defesa do casal. Agora, o que aconteceu naquela noite? No dia 4 de março de 2021, o Leniel foi levar o filho de volta para a mãe dele, porque já era domingo, ele ficava com ele no final de semana, e no outro dia ele já teria aula e tudo mais. Ele relatou que o filho chorou muito, que pediu muito para ele mais um dia em casa. Que ele falou que pro filho dele se tranquilizar, que no outro final de semana ele buscaria ele, que eles ficariam juntos de novo, mas que ele chorou incontrolavelmente a ponto de vomitar. Gente, para uma criança chegar nesse estado, ela tem que estar muito abalada emocionalmente. Você me pergunta por que esse pai não levou o filho de volta. Em outras entrevistas eu pude ver que ele relatou algumas vezes para a mãe que o filho estava falando que o tio o machucava, e ela disse que não havia possibilidade disso porque ele passava o dia com a babá, ele estudava, ele tinha outras atividades, e sempre que ela chegava em casa, ela quem dormia com ele, que ela quem fazia ele dormir, que ela ficava com ele até o momento que ele adormecia, e depois sim ela ia pro quarto dela. Então que ele não ficava sozinho com o Jairinho, até porque ele chegava tarde em casa. Então ela afirmou para ele que não. Mesmo assim, ele começou a analisar, quando o filho ia para casa, se ele tinha marcas, se ele tinha manchas. Começou a conversar com o filho e ele relatava que ele não gostava do tio, que o tio machucava ele. Mas ao mesmo tempo, a mãe quebrava todas essas falas que o Henry tinha, esses desabafos que o Henry tinha, que ele soltava, dizendo que era coisa da cabeça dele, porque eles estavam separados, ele queria muito o pai de volta, que ele estava com muita saudade. Ela queria meio que dizer que a criança estava manipulando contra o padrasto dele. Então,
ele começou a analisar de longe e eu acredito muito que ele não teria como imaginar que isso aconteceria, gente. Com certeza, se um pai imaginasse, o pai de verdade, ele evitaria a situação. Com toda certeza do mundo, ele vai passar o resto da vida dele com essas informações batendo, latejando na cabeça dele de que ele poderia ter passado um dia a mais com o filho dele e ter evitado tudo isso. Mas a questão que fica é que, se não fosse no dia 8 de março, não seria no outro dia? A principal questão aqui é que a mãe, Monique, devia ter protegido o filho. Porque depois de terem apreendido o celular da babá, foram averiguadas algumas conversas. Nessa conversa, a babá relatava que o Jairinho tinha chegado em casa e que ele tinha pedido para o Henry ir até o quarto porque ele tinha comprado algo que iria mostrar para ele. Então ele fechou a porta do quarto e ela disse que ouviu o Henry chamar ela uma vez. Falou, tia! Mas depois, quando ela perguntou o que foi, Henry, ele não falou mais nada. Ela relatou também que durante esses momentos em que ele estava no quarto, fechado com o padrasto dele, a porta estava trancada, o desenho estava muito alto. Depois de um tempo conversando com a Monique, ela pedia para a Monique vir resolver a situação, porque ele estava preso lá um tempo, eles não respondiam ela, só falava assim, vai na porta, bate na porta, vai lá, meu filho, coitado. Aí ela falava assim que ia colocar câmeras no lugar depois. Então a mãe já tinha consciência ali um mês antes, quase um mês antes, em que o seu filho, Henry, sofria agressões. Aí ela continuou insistindo para que a Tainá fosse até o quarto e chamasse o Henry. Ela conseguiu resgatar o Henry e ela ficou conversando com a Monique. E a Monique pediu informações, só que ela disse, não, mas o Jairinho tá aqui me rodeando, ele tá por aqui ao redor, ele tá vendo com quem que eu tô conversando. E eu disse que eu tava conversando com a minha mãe e eu acho que ele tá de olho no meu celular. Então espera um pouco que eu já volto a conversar. E aí, até então, eles esperaram o Jairinho sair de casa, porque ele tinha que trabalhar nesse dia. Quando ele saiu, o Henry relatou para a babá que ele pegou o braço dele, deu uma rasteira nele e chutou ele. Essa rasteira, possivelmente, ele bateu a cabeça. Porque quando a babá foi dar um banho nele para ele se acalmar, amando da mãe, ele disse que pediu para que ela não lavasse a cabeça dele porque estava doendo. Daí a gente já tira o tamanho das agressões que esse menino andava sofrendo. Não tinha marcas no corpo do menino. Ele era especificamente muito diabólico para conseguir ferir a criança sem deixar marcas, para que ninguém desconfiasse. Por isso que ele tentava fazer de uma forma que parecesse que foi um acidente doméstico, não que foi proposital. Então, depois desse relato, ela tentou apagar as conversas, mas a polícia conseguiu recuperar. Foi comprovado, então, que ele já tinha, sim, um histórico de agressões contra o Henry. Como eu falei para vocês, teve toda aquela história dele estar muito revoltado, não querer ficar em casa, mas por volta de 4 horas da manhã, o pai dele estava indo para outra cidade trabalhar e a mãe ligou falando que o Henry tinha passado mal, que o Henry não estava respirando direito, para ele ir imediatamente para o hospital. Quando ele chegou lá, ele se deparou com o filho dele já morto, os médicos reanimando a criança, tentando fazer de tudo, porque todos achavam que teria sido algo relacionado ao coração. Inclusive, o próprio pai, Leniel, achava também que era relacionado a isso. Mas ele disse que conversou com uma mãe, perguntou como foi que tinha acontecido e ela disse que ele tinha caído da cama. O relato deles é o seguinte, eles estavam no quarto de hóspedes, o Henry estava na cama deles, de casal, no quarto deles. Eles ouviram barulho, quando foram ver, a criança já estava revirando os olhos, passando mal, agonizando, digamos assim. E que eles imediatamente acharam que o melhor procedimento era ir para o hospital mais próximo. Só que nessa hora o pai já ficou confuso e fala que já ligou o alerta amarelo na cabeça dele porque o Jairinho é um médico e em nenhum momento ele tentou fazer uma reanimação ou tentou fazer algum procedimento que pudesse evitar a morte do Henry. Por mais que ele fale que ele nunca exerceu a profissão, a gente sabe que na faculdade eles são preparados para isso. Primeiros socorros, principalmente. Então, com toda certeza, se ele tivesse intenção de salvar o menino, ele teria feito alguma coisa, pelo menos, para tentar salvar a criança. Mas, dada toda essa circunstância, é provado que ele realmente queria matar o menino, porque não prestou socorro. Possivelmente, durante a agressão, ele deve ter visto que o ponto que ele poderia parar, o ponto que ele poderia
voltar à consciência dele, levar o menino para o hospital antes disso tudo acontecer, mas aí entra a questão de que se ele estivesse vivo, ele contaria de fato tudo que teria acontecido com ele e aconteceria tudo que já está acontecendo agora, que é a prisão de ambos responsáveis por essa atrocidade, que foi a morte do menino Henry. Em seguida, o pai conta que o próprio Jairinho tentou fazer com que o corpo do menino fosse logo enterrado sem ir para o ML, que a gente sabe que é o que investiga as causas de morte. Então o pai correu atrás de todos os procedimentos e ele conta que a mãe não estava com ele nas circunstâncias. Durante esse processo do ML, o corpo teve que ficar parado mais um dia, não pôde ser liberado porque eles estavam investigando. Então antes dessa investigação do ML, o menino entrou no hospital com um histórico de parada cardiorrespiratória. Já na necropsia que o ML fez, atestou que houve uma laceração hepática junto de hemorragia interna provadas por uma ação contundente. Era como se ele tivesse caído do quarto andar de um prédio. Então seria impossível o Henry ter caído da cama, por mais alta que ela fosse. E aí a mãe raiz sabe que o filho cai e fica com o galo na cabeça, mas gente, a laceração hepática é muito grave. Então foi comprovado pelo ML que houve uma ação contundente. Nisso, o Liniel já ficou despedaçado, porque mais que todos os sinais mostrassem a ele que tinha alguma coisa errada, ele ainda não tinha certeza. Até então, ele estava acreditando muito que a mãe não havia participado de toda essa atrocidade. Ninguém sabe ainda o que realmente aconteceu. A polícia então já isolou o apartamento onde o casal vivia. Eles recolheram os celulares, como eu tinha falado para vocês, e eles não deixaram ninguém ficar lá nesse apartamento, porque agora eles precisam colher todas as provas. A gente sabe que é de extrema importância em que as provas sejam mantidas no local, que possivelmente podia ter marcas de sangue, marcas de briga, de alguma coisa em que deixassem pistas do que realmente tinha acontecido. Mas quando a polícia foi investigar lá na casa deles, no apartamento, em um condomínio de luxo no Rio de Janeiro, eles viram que o apartamento estava todo limpo. E, segundo a diarista, ela não foi informada do que tinha acontecido, de nenhuma investigação, e que por isso ela limpou o apartamento. Até aí eu acredito, mas a partir do momento em que a diarista chega e informa para a polícia que a família era harmoniosa, sendo que possivelmente já dava alguns sinais antes, então só por ela ter dado esse falso testemunho na polícia, mostra que ela já sabia e que tudo que ela confessou depois não era verdade. Tanto que a maior prova de que não era verdade foi o assassinato do menino Henry. Então, gente, depois de tudo isso, a mãe foi à polícia com o Dr. Jairinho e eles deram os depoimentos dele, falaram ambos, mudaram algumas versões, não tinham contado para o pai antes, e eles foram liberados. Quando fez exatamente um mês em que o menino se foi, infelizmente, eles foram encontrados em um endereço que eles não tinham passado para a polícia. Quando a polícia chegou no local, eles tentaram pegar os celulares que eles estavam usando e jogaram pela janela para tentar desovar, digamos assim, para tentar fazer com que a polícia não conseguisse, mas a polícia conseguiu recuperar esse celular. Já foi uma atitude muito suspeita, né, para qualquer pessoa que esteja sendo investigada por um crime, estar com o celular e tentar então dar um perdido nele, sumir com o celular para que a polícia não pegue, já mostra que as pessoas ali têm sim o que falar, que tem sim culpa no cartório. Então a polícia já estranhou porque eles estavam em endereço não revelado à polícia e eles estavam com alguns pertences em malas, então o que podia indicar a fuga do casal. Nessa altura do campeonato, outras testemunhas já haviam sido entrevistadas, inclusive psicóloga do Henry, a babá, a diarista e também algumas ex-mulheres do Dr. Jairinho, que também já haviam denunciado ele por agressão. Uma dessas crianças que foram violentadas pelo Jairinho relatou que uma vez, aos 4 anos de idade dela, ela foi agredida por ele e que ela era ameaçada, falava que ela atrapalhava a mãe, que ela era ameaçada do mesmo jeito que o Henry era ameaçado de não falar, porque senão ele ia pegar ele. Ele falava, não fala para ninguém, senão eu vou te pegar. A gente não sabe no que ele se referia no vou te pegar, mas sabemos que não foi somente o Henry que sofreu com isso, não foram somente as crianças que sofreram com ele. Não sabe-se também se havia violência sexual até o momento deste vídeo. Não houve maiores informações referente a isso,
Mas até então o que está entendido é que ele agredia fisicamente as crianças e que ele tomava cuidado para não deixar marcas. Que um dos filhos dessas ex-namoradas dele uma vez chegou até com o fêmur fraturado em casa e que ele alegou para a mãe da criança que ele foi descer do carro com um cinto e por isso se machucou. Então dá para ver que ele era muito articulado essas questões de como ele iria machucar a criança, que ele tinha assim prazer em machucar. Não era apenas uma criança, não é porque era o Henry, o problema nunca vai ser a criança pode ser o mais agitado possível. Não justifica nenhuma agressão a uma criança, a um adulto bater uma criança de 4 anos de idade. Então já mostra ali o caráter desse homem. Ele também tentou agredir as mulheres, uma vez ele tentou enforcar uma dessas namoradas. Graças a Deus ela conseguiu sair a tempo disso, mas ela também informou que quando ela soube disso, que ela viu na TV, ela ficou apavorada, porque ela entendeu que ela, ao mesmo tempo que ela foi conivente, não conseguir identificar o que a filha sofria, ela também se livrou, porque poderia ter sido a filha dela, que hoje tem 13 anos de idade. Enfim, gente, então muitos relatos provam cada vez mais em que ele, Dr. Jairinho, é sim culpado e que a mãe foi conivente com todas as atitudes, já que um dia depois da morte do filho, estava em um salão de beleza, se arrumando, ela tirou uma selfie bem relaxada na delegacia e ela está vivendo a vida como se nada tivesse acontecido, dormindo com o Jairinho ainda, tentando ficar ao lado dele nesse caso tão terrível que foi com o próprio filho dela, gente. Um menino lindo, cheio de saúde, quando estava com o pai, era nitidamente feliz, brincava. Existem cenas do dia antes, né, que ele estava com o pai no shopping, ele brincando com o pai. Enfim, gente, então até agora essas são as informações que eu tenho neste vídeo, mas se vocês quiserem comentem aí que eu trago parte 2 com as novas atualizações aí desse caso, que com toda certeza nos indignou muito e nos lembrou muito do caso da Isabella Nardoni, que também foi morta pela madrasta e pelo pai e foi jogada do 5º andar de casa há muitos anos atrás, mas que é um fato que jamais será esquecido. Agora falando um pouquinho sobre como eu enxergo essa questão sendo mãe de 2 crianças, eu confesso para vocês que isso me apavora incrivelmente, porque a gente vê o quanto as pessoas são más, que não importa o poder aquisitivo, o quanto elas têm, o quão importante elas são. Se o mal existir nela, ela vai fazer o mal para você, para o seu filho, para a pessoa que ela tiver contato, que é muito importante nós ouvirmos as crianças, sempre confiar antes de desconfiar, procurar informações, procurar conversar de uma forma descontraída para que a criança solte, tenha confiança para falar tudo o que ela precisa falar, o que ela muitas vezes não sabe como falar, que elas são coagidas para não falar, ameaçadas, caladas. Então, vamos ouvir mais essas crianças. Você é uma pessoa que trabalha na casa de uma família, percebe alguma coisa, não seja conivente, denuncie. Não importa se você vai ter o seu cargo perdido ou não, se você precisa de um emprego ou não. Neste caso, a Tainá foi conivente com toda a situação, não salvou esse menino dessa vida que ele estava tendo. Fez parte sim, tem sangue desse menino nas mãos dela sim. Que tudo aí foi movido por dinheiro, por fama, enfim, gente, por 1000 motivos que a gente que tem humanidade não entende. Outra coisa que vale muito a gente ressaltar e cuidar com os nossos relacionamentos. Monique, ela tinha toda a possibilidade de deixar o filho com o pai dele ou com os avós maternos que ele amava muito. O pai conta que ele amava muito os avós maternos, que quando ele se separou da Monique, eles estavam morando numa casa que ele havia reformado para a Monique nos fundos da casa dos pais dela, que eram então os avós maternos do Henry. Ela tinha várias opções, gente, mas ela preferiu não só entrar num relacionamento muito rápido, uma pessoa que ela não conhecia, como incluir o seu filho nessa rotina. E foi conivente porque sim, sabia das agressões e preferiu se calar, sabe-se lá por quê. Por paixão, por dinheiro, não sei, gente, não sei, não consigo entender a cabeça de uma mãe em que coloca a vida do próprio filho em risco por qualquer motivo que seja. O vídeo de hoje é esse, é um relato
de muita indignação, muito triste, em que nós não podemos fazer mais nada pelo Henry, mas podemos sim abrir os nossos olhos para evitar que outras crianças sejam atrocidades, violentadas e, enfim, por todas essas pessoas más e covardes. Que Deus consiga abrir os nossos olhos para que a gente possa distribuir ainda mais amor para as pessoas, ser mais amor, esperar menos, fazer mais e confiar menos nas pessoas, porque é isso que a vida nos ensina. Eu vou ficando por aqui. Essas foram as informações que eu tenho até agora de todo o caso do Henry. Espero que logo nós possamos ter mais informações de que eles vão ser realmente presos e que eles farão essa justiça no nome do Henry, no nome de muitas outras crianças. O pai do Henry fala que o que ele queria muito era que parasse de acontecer todo esse tipo de discriminação social, porque se fosse ele como pai, ele já estaria preso há muito tempo, e que se fosse ele como pai preto e pobre, ainda mais tempo ainda já estaria preso. E o Jairinho e a Monique demoraram para ser presos, só foram presos porque eles estavam atrapalhando as investigações. Eles estavam dificultando as investigações, eles estavam ameaçando algumas das testemunhas, eles estavam possivelmente pagando algumas das testemunhas, como pode ser o caso da Babá e da diarista. E é isso, por isso eles foram presos, mas que essa impunidade possa ser muito mais alerta e muito mais feita justiça diante de tudo isso. E é isso, gente. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar um like de vocês e comentem aí o que vocês estão achando de tudo isso e como que vocês acham que a justiça deveria ser feita. Até o próximo vídeo.